O temperamento, ele é um acúmulo de hábitos, se você pensar. Por quê? Quando a gente tem um comportamento que vai se repetindo, e vai se repetindo, e vai se repetindo, ele começa a virar um hábito que você não pensa. Então é a mesma coisa assim, de uma pessoa, digamos, a pessoa está aqui do meu lado, a pessoa cai. Qual é o meu impulso? Olhar ela cair, segurar ela cair, gritar, entendeu? Desmaiar, sair correndo. Pois é, chamar um médico ou me meter ali a tentar ajudar alguma coisa. Você está entendendo? Você vê um atropelamento. Vamos para uma coisa mais radical. Você vê um atropelamento perto de você, aqui, 5 metros de você. O que você faz? Primeira coisa, vou desmaiar, vou ver o sangue, desmaio, vou sair correndo, às vezes não sei o que fazer, mas tento fazer alguma coisa, não sei o que. Então, o que acontece? Esses hábitos, em momentos críticos, esses hábitos, eles são puramente instintuais. Eles são hábitos. É aquele negócio. Quando eu acordo de manhã, se eu durmo de um jeito, digamos que eu normalmente durma de lado, toco o despertador, eu acordo de manhã de tal jeito, ou eu espreguiço, ou não sei o quê, ou vou, primeira coisa, eu calço um chinelo. Enfim, o jeito que eu acordo é o mesmo todo dia, eu não fico pensando, não, amanhã, quando tocar aquele despertador, eu vou virar para o outro lado. Você não planeja isso. Então, o temperamento, ele é uma série de hábitos. E aí, para o Dória, a gente pensar que é o seguinte, como a gente é hoje, é fruto dos hábitos que a gente tem multidimensionais. Daqui a pouco a gente começa a questionar aquela coisa. Se o cara é muito impulsivo, e aquele é o hábito dele, a primeira coisa, a pessoa fala uma coisa que desagrada, fica... Na hora, antes de pensar, eu já falei. Aquilo é um hábito serexológico, né? Vamos dizer assim. E isso se engloba todos os nossos comportamentos em termos de temperamento. Agora, se eu estou numa reunião de negócios, ou estou na frente do meu chefe, tal, ele fala alguma coisa, eu não gosto, eu não vou agir da mesma forma que eu vou agir com um irmão, né? Com uma pessoa, chefe, veja bem, né? Você vai pensar, isso é pensado, isso já não é exatamente o temperamento, isso é o temperamento, mas com um comportamento elaborado, né, que vem depois. Mas o temperamento, nesse exemplo que tu está dando, ele vai determinar, talvez, a médio prazo, uma diferença. Sim, então, vamos sem supor, dúvida. Ele não deixa de existir. Vamos supor, eu sou fleumático. E aí o chefe lá está, me explorando, me desrespeitando. Por eu ser fleumático, talvez eu tenha uma facilidade para me adequar, me acostumar, aceitar aquilo, engolir ter aquela submissão. Agora já um cara com um temperamento mais sanguíneo, no início ele pode até pensar, não é bom, tal. Mas na segunda, na terceira vez ele já vai explodir, por causa do temperamento dele. Então, cedo ou tarde, o temperamento ele se sobrepõe às convenções sociais. Pensa numa coisa, para mim, o primeiro comportamento é o pensamento. Pensamento é comportamento. Então, se o chefe fala uma coisa que eu não gosto, eu posso pensar 1 milhão de coisas que eu... Mas, vou fazer mais perguntas. Mas, minha chefe está me chamando a atenção. Mas eu vou... o meu comportamento primeiro foi na cabeça. É manifestação, né, João? Porque comportamento, por definição, é algo que você, né, age no meio, né? Observável, por definição. Mas a gente usa, eu entendi o que você falou, a gente usa isso que você está querendo dizer como manifestação. Sim. Não, manifestação consciencial. Por exemplo, o pensamento não é um comportamento, é uma manifestação. Sociologia, né? O comportamento é algo que você vê, né? Que nem o Marcelo colocou lá, é algo que você observa. Eu reagi, eu falei, o outro viu, entende? Só para a gente, né, falar a mesma linguagem que eu acho importante. Então, vamos aqui um pouquinho mais fundo. Então, como funcionam, então, por exemplo, as influências intraconscienciais do pensamento e as influências extraconscienciais de fora do ambiente na formação do temperamento, para a gente entender como é que, justamente, o funcionamento disso, entendeu? Eu posso só dar só um complemento ao que tu falou anterior? Sim, senhor. Tem um fenômeno chamado, tu deu aquele exemplo, se tu vê um acidente e tal, o que você faz? Tem um fenômeno chamado efeito espectador, o efeito do espectador. Foi um experimento que fizeram aí na psicologia social, que estuda exatamente isso, a reação das pessoas diante de uma situação de
né, de socorro, de necessidade. Inesperada, né? É inesperada. Então, qual que foi o resultado dessa pesquisa? Que quanto mais gente tem no ambiente, menos as pessoas tendem a se envolver. Porque elas deixam para o outro. Estou andando lá no centro da cidade, vejo uma pessoa caída no chão, eu passo reto. Não que eu faria isso. Alguém vai resolver, né? Alguém vai resolver. E se ele está ali e ninguém resolveu ainda, é porque deve ser sei lá, né? Agora, se acontece a mesma situação e não tem ninguém, aí a tendência é a pessoa tomar alguma atitude. Agora, o que eu penso? Eu penso que o temperamento, ele entra aí... Tudo bem, essa é uma pesquisa de psicologia social, mas o temperamento, ele é um diferencial. Porque se a pessoa, o temperamento, que eu disse, né, ele se sobrepõe. Dependendo da situação, ele se sobrepõe. Então, vamos supor que a pessoa tem um temperamento mais recolhido, melancólico e tal. Mesmo se não tiver ninguém, ele vai... será que eu ajudo? Não ajudo? Não, vou seguir. E o contrário também é verdade. Se a pessoa tem um temperamento mais proativo, mesmo no meio das pessoas... Se a pessoa vai olhar na terceira vez, vai olhar que ninguém está fazendo nada, ela vai tomar uma atitude. Então, esse pensamento, isso que eu acho, que o temperamento, ele, num primeiro momento, ele pode até ser sufocado por questões circunstanciais, mas ele não... Cedo ou tarde, ele aparece, a pessoa aparece. Vamos pegar até o próprio exemplo do professor Valdo Vieira, né? Tem coisas, quem conviveu com ele sabe da personalidade dele, que a gente sabe que ele não aguentaria muito tempo em determinados ambientes, em determinadas situações, por causa do temperamento dele, sabe? Então, e tem outras pessoas não, que às vezes ficam ali, por exemplo, um emprego que não gosta. Vamos pegar o professor Valdo, tu acha que ele ia ficar muito tempo no emprego que ele não gosta, a gente conhecendo o temperamento que a gente conhecia dele? Jamais, ou ele muda o lugar, ou ele cai fora. Ele ficaria um tempinho, mas depois, a não ser que tivesse ali uma infiltração, um processo de assistência. Mas é questão de temperamentos também. Outras pessoas com temperamento mais pacato, submisso, a pessoa às vezes fica ali, ela se submete. Relacionamentos tóxicos também. Relações tóxicas. Tem gente que se submete a determinadas coisas, em parte, imagino eu, suponho eu, por causa do temperamento, mesmo que a situação esteja adversa. E outros ao contrário. A situação começou a ficar diversa devido ao temperamento mais independente, mais proativo. A pessoa, não, isso aqui não serve para mim, vou procurar uma coisa melhor. A gente vê isso, né, com todo mundo, em todo lugar. As diferenças aí mescla temperamento e personalidade.